Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu vou fazer a segunda parte da aula, tá? Porque deu um probleminha. Vou partilhar com vocês aqui o que aconteceu. No ano passado, em novembro, foi na Black Friday, eu comprei outro celular, porque o meu tava horrível. Aí eu troquei de celular, paguei 2.000 conto no celular. Paguei não, estou pagando, né? Suaves prestações do celular. E aí, o celular está com defeito, toque fantasma, e eu não tenho como mandar para garantia, porque eu não posso ficar sem celular. Além disso, a câmera dele quebrou. Consegui derrubar e quebrar a câmera dele. Aí, até então, eu usava o celular que era o meu velho, que eu tinha deixado para o meu filho assistir desenho. Que eu tinha formatado ele tava zero bala, só para ver YouTube, tava top. E a câmera dele tava boa, eu tava usando ele para gravar aula. Só que aí ele pifou, assim, ele apagou esse fim de semana que passou. Ele simplesmente não acende mais. Não liga. Nada que eu faça resolve. E aí eu tô sem câmera no celular e sem o outro celular para funcionar. E aí eu peguei o celular da minha mãe emprestado para gravar a primeira parte da aula 2. Só que o celular da minha mãe é 32 GB. E é fraquinho, sabe? Aí eu comecei a gravar, não sei que bode que deu lá. A resolução da câmera é fraca também, vocês podem ter visto que não ficou muito legal. E eu queria fazer, sabe? Eu queria eu mesma ir fazendo os exercícios para vocês verem. E não deu para concluir. Mas enfim, aí agora eu vou dar continuidade nesse método mesmo, que não é o que eu gostaria de fazer, mas vai ter que ser, porque é a melhor forma que eu tive de gravar a aula. Se a escola tivesse, né, podendo abrir, se não tivesse nessa onda roxa, eu poderia até gravar no quadro a aula, mas não vai ter jeito, né? Não pode abrir a escola. Enfim, vida que segue, né? Fazer o quê? Vamos prosseguir aqui. Vamos lá, vou apresentar aqui uma guia. Vamos lá. Aqui. Então, aqui, ó, na primeira parte eu tinha, né, apresentado isso aqui para vocês, tudo, as fórmulas e tal. E aí, misteriosamente, eu acredito que parou. Eu estava fazendo a letra E, né? Aí ficou faltando a letra F só. Foi isso mesmo, né? Quero 6 vezes 10, 60, que eu estava fazendo. Não. Tinha parado na letra D, perdão. Parei na letra D, aí ficou faltando a. Parei na letra C, perdão. Ficou faltando a letra D, E e F. Então vamos lá. Na letra D era um triângulo equilátero e o apótema, né, do triângulo media 4 decímetros. Então, se ele me deu o apótema, eu vou sair pela fórmula do apótema, tá? Então, apótema é igual a L raiz de 3 sobre 6. É a fórmula do apótema do triângulo, que a gente viu lá no comecinho, né, do outro vídeo. Aí, o apótema é 4. Então, 4 é igual a L raiz de 3 sobre 6. Aí, embaixo do 4 não tem nada, eu coloco 1. Fica 4 sobre 1 é igual a L raiz de 3 sobre 6. Vou multiplicar cruzado aqui, L raiz de 3 vezes 1 dá L raiz de 3. 4 vezes 6, 24. Aí daqui o raiz de 3 está multiplicando, eu vou passar para o lado de lá, dividindo. Então, 24 sobre raiz de 3, que vai ficar. Só um minutinho. Ô, gente, fala baixinho, fazendo favor, que eu tô gravando a aula. 24 sobre raiz de 3. Não pode ter raiz quadrada no denominador, certo? Tô recordando lá no nono ano, não pode ter raiz no denominador, nem raiz quadrada, nem cúbica, nenhum tipo de raiz. Então, o que a gente faz? A gente multiplica em cima e embaixo pelo mesmo radical. Por quê? Porque é uma forma, é uma tática que a gente tem de poder excluir essa raiz do denominador.
Então, fica 24 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3. Aí, o que vai ficar? 24 raiz de 3 sobre raiz de 9, porque 3 vezes 3 dá 9. Lembrando que a raiz a gente pode sempre multiplicar, só não pode somar, né, o que tem dentro dela. Raiz de 9 é 3. Aí eu copiei 24 raiz de 3, embaixo 3. 24 por 3 eu posso simplificar, que dá 8 raiz de 3. Esse 3 com esse 3 eu não posso simplificar. Por quê? Porque um é irracional e o outro é racional. Não pode. Agora, 24 com 3 eu posso. Por quê? Primeiro que é porque está multiplicando. E segundo que é porque é número racional com racional. Né? Então, 24 por 3 dá 8. 8 raiz de 3 é o valor do lado. Só que ele não queria o valor do lado. Ele queria o valor da área e o valor do perímetro. Então, se eu tenho o lado, agora eu consigo achar a área e o perímetro, tá? A área tem a formulazinha específica do triângulo equilátero, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Aí, no lugar do L, eu vou colocar 8 raiz de 3, que é o que a gente achou aqui embaixo. A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 8 ao quadrado, 64. Raiz de 3, raiz de 9. Copio raiz de 3 sobre 4. 64, raiz de 9 a gente extrai, fica 3. Copio raiz de 3 e copio 4. Aí ficou 64 vezes 3, raiz de 3 sobre 4. O 64 pelo 4 eu posso simplificar. 64 dividido por 4 dá 16. O que sobrou em cima? 16 vezes 3, raiz de 3. 16 vezes 3, 48. Raiz de 3 eu não posso multiplicar com 48 que está fora, porque é um racional e o outro irracional, certo? Então, aí eu continuo com a minha área, 48 raiz de 3 decímetros quadrados. O perímetro é o quê? É a soma de todos os lados. São 3 lados congruentes. Então, são 3 lados com a mesma medida. Desculpa. Então, são 3 lados com a mesma medida. Então, o que acontece? Perímetro é igual a 3 vezes 8 raiz de 3. 3 vezes 8, 24. 24 raiz de 3 decímetros, certo? Então, aqui a área é 48 raiz de 3 decímetros quadrados e o perímetro 24 raiz de 3 decímetros só. Vamos partir para a letra E. A letra E, ou é um hexágono e me deu o valor do lado medindo 10, tá? Então, a gente já pode partir direto para a área. A área do hexágono é 6 vezes a área do triângulo equilátero. Então, a área do hexágono é 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Se o L é 10, então eu vou colocar no lugar do L 10. Então, fica 6 vezes 10 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ai, gente, eu errei aqui. Errei, depois eu vou corrigir no PDF, tá? Mas vou corrigir agora no vídeo aqui. Eu empolguei. Tá vendo aqui? Eu coloquei o 6 ao quadrado. Não pode. É só o 10 que tá ao quadrado. Que aí dá 100, raiz de 3 sobre 4. Aí fica 600, raiz de 3 sobre 4. Que vai dar 150, raiz de 3. Aqui é a resposta, tá? Então, isso aqui, ó, esse pedacinho aqui tá errado. Eu empolguei lá na hora de fazer a conta, tá bom? Então, esse 6 aqui não tá ao quadrado, ó. Eu fiz 6 ao quadrado, 36. Não pode, tá bom? Era só o 10 que estava ao quadrado. Eu empolguei. Perímetro é igual a 6L, que é 6 vezes 10, que dá 60, tá? Então, depois eu vou fazer essa correção aqui e postar de novo o PDF para vocês. A letra F era um hexágono e me deu a medida do apótema do hexágono, valendo 5. Eu tenho a fórmula do apótema do hexágono. O apótema do hexágono é a altura do triângulo equilátero, porque o triângulo está aqui, tá? Ó, onde o cursor está correndo aqui. E essa aqui é a altura do triângulo, ou seja, a mesma fórmula. Qual que é? L raiz de 3 sobre 2. Então, 5 é igual a L raiz de 3 sobre 2. 5 sobre 1 é igual a L raiz de 3 sobre 2. Multiplica cruzado. L raiz de 3 vezes 1 é L raiz de 3. 5 vezes 2, 10. Raiz de 3 está multiplicando, passa dividindo. L é igual a 10 sobre raiz de 3. Não pode ter raiz no denominador. Multiplica
em cima e embaixo pela mesma raiz. 10 vezes raiz de 3, 10 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Raiz de 9 é 3. 10 não dá para simplificar por 3, achei a medida do lado. Tendo achado a medida do lado, o que a gente vai fazer? A área, tá? Qual que é a área? 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Quem que é o L? É isso tudo aqui, ó, 10 raiz de 3 sobre 3. Então, eu até grifei de amarelo, né, para destacar. Fica 6 vezes 10 raiz de 3 sobre 3 ao quadrado, raiz de 3, tudo isso sobre 4. Que vai dar 6 vezes 10 ao quadrado, 100. Raiz de 3 ao quadrado, raiz de 9. 3 ao quadrado, 9. Aí aqui tudo tá ao quadrado, ó, aqui eu tenho que fazer, porque tá dentro dos parênteses, tá? Vezes raiz de 3 sobre 4. Continuando, aqui a única coisa que eu fiz foi extrair a raiz de 9 eu tirei aqui, virou 3. O resto tudo eu copiei, tá? Ó, 6, 100, 9, raiz de 3, o 4 embaixo, só o 9 que eu tirei da raiz 3. Continuando aqui em cima. 6 vezes 3, eu multipliquei 18. Vezes 100, raiz de 3 sobre 9, sobre 4. 18 com o 9 eu simplifiquei. 18 por 9 dá 2. Aí some a fração de cima. Fica 2 vezes 100, raiz de 3. E embaixo 4. 2 vezes 100, 200, raiz de 3 sobre 4, que dá 50, raiz de 3 centímetros quadrados. Essa é a área. Aí, aqui do ladinho, aqui em cima, eu fiz o perímetro. Perímetro são 6 lados, porque é um hexágono. Então, é 6 vezes o lado. Qual que é o lado? 10 raiz de 3 sobre 3. 6 vezes 10, 60. Raiz de 3 sobre 3. 60 dividido por 3, 20. 20 raiz de 3 centímetros é o perímetro aí do hexágono, cujo apótema mede 5 centímetros. Tá bom, pessoal? Então, aqui a gente fechou a explicação desses exercícios da nossa aula 2, que é uma revisão, né, de geometria plana, para a gente poder fazer as anotações que vocês julgarem importantes e partir para a aula 3, que a gente vai fazer as anotações aí de prisma, tá bom? Então, no mais é isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar durante o plantão no WhatsApp, ok? Um forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima.